Olá, meu amigo do programa Mercado. Você está acompanhando a história toda da febre aftosa no Brasil, a sua chegada no Brasil e como foi, quanto tempo demorou para que o país conseguisse se livrar da febre aftosa e poder vender seus produtos de proteína animal com o carimbo de livre de febre aftosa sem vacinação. Quem está contando essa história com todos os detalhes é o doutor Sebastião Costa Guedes, médico veterinário, que acompanhou isso o tempo todo aí até a erradicação. Ele estava acompanhando dentro, né, dessa história e tomou muitas atitudes que ajudaram, e vocês vão ficar sabendo agora. A primeira parte já adiantou um pouco e agora é a conclusão dessa história de ver o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Vamos ao programa, até lá. Mas depois, quer dizer, vieram alguns secretários, alguns não foram muito felizes, né? Porque consideravam até a legislação sanitária um entrave, né? Não vou entrar no mérito, o cara era um secretário de ótimo conhecimento econômico-financeiro, mas de defesa sanitária ele deixava a desejar. Mas depois tivemos o Mazzuco, né, que foi secretário de Agricultura de São Paulo, aquele de Matão. Não me lembro, doutor Guedes. É amigo teu. Uma vez até nós estávamos juntos no aeroporto de Congonhas e ele estava lá de manhã cedo. Ele foi secretário de Agricultura de São Paulo, acho que no final do governo Dória, eu acho. E Mazzuco, acho que é o sobrenome dele. Ele era ligado a uma fábrica de implementos agrícolas lá de Matão, muito grande, muito forte. Eu não me lembro agora exatamente o nome. Baldan Mas, deve ser. hein? Baldan, a empresa deve se chamar Baldan, lá em Matão. Eu acho que era isso, sim. E ele era casado com uma pessoa dessa família e também foi, quer dizer, diretor dessa empresa. Era um cara muito bom. Ele tinha uma série de automóveis Mercedes-Benz. Uhum. Era teu amigo. Me lembro que uma vez no aeroporto de Congonhas nos encontramos com ele. Ele foi melhorando outra vez a defesa. Porque nós não precisamos, num estado como São Paulo, e com a infraestrutura que São Paulo tinha e ainda tem, por incrível que pareça, precisar de um veterinário em cada município. Não, você precisa ter uma boa infraestrutura de comunicação, investir realmente, sabe, na polivalência de veterinários, veterinários regionais, são que eram acionados para uma cidade ou para outra, de acordo com as emergências. Nós deveríamos, como hoje fazemos, sabe, cuidar muito mais da vigilância passiva, conscientizando o criador dos riscos da doença e orientando do que da vigilância ativa com base em fiscalização do governo. E esse secretário aí, que era de Matão, foi um sujeito bom, ele foi melhorando outra vez a Secretaria da Agricultura e conseguimos, sabe, passar nas últimas inspeções internacionais, o que facilitou o Brasil ser declarado livre de aftosa sem vacinação, porque tinha as inspeções internacionais e o pessoal tinha medo de que São Paulo iria impedir o progresso do Brasil. E não foi o que ocorreu, sabe? Esse secretário colocou as coisas em ordem e nós tivemos um sucesso muito grande. Antes desse secretário aí, nós tivemos uma moça, a Mônica, secretária de Cultura de São Paulo. E uma vez, depois que ela foi secretária, ela falou: Guedes, eu vou te dizer, sabe quais os recursos que eu tinha para cada casa da lavoura quando secretária? Eu falei: não tenho ideia. Ela falou assim: olha, pagando o funcionalismo e os custos fixos da infraestrutura, sabe quanto sobrava de investimento para cada casa da lavoura no estado de São Paulo? Eu falei: não tenho ideia, secretária. Ela falou: R$ 7. Eu falei: nossa, não dá para você comprar um chicabom, né? E entregar para cada casa que ela for. Ela começou aí. Até hoje, quando eu encontro em alguns encontros aí da Academia Nacional de Agricultura, eu ainda comento com ela, ela sempre se lembra do chicabom, né? Então, veja que a agricultura, durante muito tempo, foi quase que relegada a um segundo plano, né?
aqui no estado de São Paulo. Por sorte, nós tínhamos, sabe, realmente uma classe de pecuaristas, sabe, que realmente vestia a camisa e procurava defender o assunto. Eu me lembro porque minha família, né, tinha origens rurais, eu saí muito do negócio rural, mas eu tinha parentes que às vezes tinha que sair de Mococa e ir a São Carlos para comprar vacina de raiva, Rex. Porque de Mococa a São Carlos, eu acho que você andava uns 140 quilômetros, mais ou menos, quer dizer, para conseguir vacina de raiva bovina, porque não existia. Quer dizer, cá entre nós, né, era uma pouca vergonha mesmo, né? Então, mas as coisas vão melhorando. Mas a melhor foi realmente do então embaixador, que realmente não sabia se tinha estado no Uruguai ou na Bolívia naquela época, né? Ainda se fossem vizinhos, né? E ele perguntou para a secretária, eu estive na Bolívia semana passada, ela, não, excelência, no, sir, eu era em Uruguai. Eu falei, Eu que já. coisa, né? Eles não sabem muito bem, eles são meio ruins de geografia, né, doutor Gazi? Mas era uma coisa absurda. Mas a Fitosa foi para frente, sabe? Eu acho que muitos acreditaram. Teve uma época até que eu mesmo, devido à falta de infraestrutura em certas regiões, achava que deveríamos revisar um pouco esse cronograma e não retirar a vacinação em 2016, como era a nossa ideia, e tocar mais alguns anos para frente. Mas no final, quer dizer, no ano passado, né, tivemos já esse grande avanço, né? E eu preciso te dizer uma coisa. Eu acho que hoje também no Ministério da Cultura nós temos mais técnicos que tiveram experiência internacional como adidos agrícolas. O atual diretor de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Cultura, Marcelo Andrade Mota, é um rapaz do Ceará, mas com uma visão ótima. Eu conheci ele o ano passado, quando eu recebi uma homenagem aí do Centro Pan-Americano, né, pelos serviços prestados à erradicação de aftosa. Recebeu homenagem pelo setor público, um uruguaio, o doutor Múcio, e pelo setor privado da América do Sul, eu, como presidente do CNPC durante muitos anos. E eu posso te dizer que eu fiquei impressionado com esse rapaz, que é o secretário de Defesa Sanitária Animal, de Defesa Animal do Ministério da Cultura, um rapaz que estudou na Austrália, tinha doutoramento na Austrália, foi adido comercial no Japão, um país importante. Me lembro das reuniões do International Meat Secretariat em Paris para tratar de exportação de carnes, e a gente tentava forçar a exportação do Brasil. E o delegado americano na Organização Internacional da Carne, a OPIC, ou IMS em inglês, era um norte-americano, o vice-presidente Paul Seng. Ele era mestiço de chinês, né? E ele mais dava cada pancada em mim, e eu respondia, e ele atacava a falta de transparência do programa brasileiro. E depois eu soube por quê. Porque os Estados Unidos mandavam para o Japão, se não me engano, eu não me lembro exatamente, mas vendia, enquanto o Brasil vendia a carne por $1.200 a tonelada, os Estados Unidos exportavam para o Japão a 3.000 e tantos dólares a tonelada, porque era seguramente livre de febre aftosa. E esse Paul Seng dizia, a importância da nossa pecuária está muito ligada às exportações para o Japão. Hoje eu vejo que o Brasil está tentando, sabe, entrar no mercado japonês com a carne, principalmente depois desses tarifaços do Trump, e é uma luta que não é fácil. Agora, o Brasil também tem que ter um bom distribuidor, porque eu me lembro de quando o Brasil quis entrar no programa de frutas do Japão, no ano de 2004, 2005, o ministro era Roberto Rodrigues, e que era duríssimo entrar no mercado de frutas do Japão. O grande favorito do mercado de frutas do Japão era a Tailândia.
Mas uma vez veio aqui no Brasil o ministro, então primeiro-ministro japonês, era uma figura até de cabelos grisalhos, cabeludo e grisalho, tinha mais ares de um tocador de guitarra, sabe, do que realmente do político, mas era o primeiro-ministro japonês. E o Roberto o levou a Ribeirão Preto para ver o Proálcool, a cana, e no caminho o Roberto já tinha combinado que ali próximo a São Carlos tinha uma grande comunidade japonesa que se dedicava a uma agricultura não de larga escala, menor, mas com produção de frutas, de certos hortifruti grangeiros, etc. E disse que o primeiro-ministro ia passar por lá. Os velhos japoneses fizeram com lençóis um ideograma de saudação que do helicóptero via. E o Roberto orientou o helicóptero para, casualmente, né, passar mais baixo na região. E o primeiro-ministro japonês estava com o Roberto, acho que olhou isso e falou, nossa, e aquilo lá embaixo, ministro? Ele falou, isso aqui tem uma velha comunidade japonesa que souberam que nós íamos passar, sobrevoar essa região, fizeram isso. Ele falou, não, onde tem jeito de descer? O Roberto falou, tem, perfeitamente, né? O piloto e desceu. A hora que o primeiro-ministro saiu na porta do helicóptero, os velhos japoneses pareciam que estavam vendo o imperador, sabe? Todos abaixaram a cabeça, sabe? E olhando para a terra, porque antigamente no Japão, né, até a Segunda Guerra Mundial, você não olhava para o imperador, né? Você conhece isso certamente. Sim, né? sim. O imperador era o filho do sol, quem olhasse para ele ficava cego, né? Então não olhavam. Né? Então lá diz que o pessoal, o primeiro-ministro apareceu na porta do helicóptero, todos olhavam para o sol. Diz que o cara ficou impressionado. Desceu, conversou com os velhos japoneses ali, e depois pediu desculpa, porque tinha que seguir o caminho, e perguntou o que eles fazem. Eles falaram, nós produzimos frutas, isso e aquilo. E no caminho ele falou, Roberto, eles produzem frutas, o Brasil exporta frutas ao Japão. O Roberto falou, olha, ministro, não exportamos, não temos sucesso, não conseguimos. Vou cuidar disso. E cuidou. Cuidou, alguns meses depois, autorizou o Brasil a mandar manga e uma série de frutas para o Japão. Mas o Brasil perdeu esse mercado, eu soube depois, por ter escolhido um distribuidor mau. O distribuidor é muito importante, sabe, para você viabilizar a negociação comercial. Se você não tem um bom distribuidor daquele determinado produto para você cativar e também distribuir o seu, ou em parte, pelo menos, você tem muita dificuldade. Eu soube, anos depois, de um ex-adido no Japão, que o negócio das frutas não prosperou no Japão, o Brasil acabou perdendo esse mercado por ter tido um mau distribuidor. A Tailândia, quer dizer, foi mais sábia. Então, a aftosa também me ensinou muitas coisas, né? Mas eu acho que o grande feito da aftosa foi realmente, sabe, conseguirmos, com toda a oposição de dois vizinhos, porque o Uruguai e a Argentina são contra a erradicação da aftosa. Agora, isto não é de hoje que o Uruguai é contra. Eu era presidente do GIEF, aqui veio um secretário de defesa dos Estados Unidos, o governo já era um governo, acho que Obama, eu acho, e um dia até fui almoçar com ele no aeroporto de Guarulhos, e disse a ele, falei, senhor ministro, olha aqui a quantidade de aviões. Tinha, sei lá, 16 aviões, dos quais só 2 eram Boeing, o resto era tudo Airbus. Eu falei, vocês ficam prestigiando muito o Uruguai, que é um país de respeito, sem dúvida alguma, uma sociedade que merece admiração, mas é um país pequeno. E vocês não olham para o Brasil, vocês deveriam incrementar as relações com o Brasil. Olha aqui, 2 Boeing, 16 Airbus. Vocês estão jogando fora um cliente de 16 Airbus e estão atrás, quer dizer, de um país que de avião deve ter 2 só, e olha lá, né? Não sei de que ano é. Até fui meio grosseiro, né? E ele me falou, olha, esses são assuntos que não me pertencem. Eu falei, não, mas são assuntos que pertencem sim ao relacionamento internacional, podem não lhe pertencer. Belongs not to you, but it is interesting to discuss this problem. E aí morreu-se as discussões.
mas tinha coisas pitorescas. Eu acho que nós tivemos realmente um sucesso muito grande. Eu acho que na parte de aftosa mesmo, o doutor Jamil, sabe, se dava muito bem com o antigo presidente da Organização Mundial de Saúde Animal, que era o doutor Valá. E hoje o Jamil é amigo deles, pescavam juntos, às vezes lá no Amazonas, e colaborou muito, incentivou muito. Mas um trabalho extraordinário foi o Centro Pan-Americano. Muita gente achava que o Centro Pan-Americano era um organismo de fachada. Não é, não. É um organismo que soube formar quadros, não só no Brasil, mas na América do Sul, especializados em aftosa, principalmente em sorologia e em epidemiologia. Me lembro que uma das vezes que estávamos numa reunião no Centro Pan-Americano, era ministro da Agricultura, Pratini de Moraes. E fizemos uma reunião pequena no Rio de Janeiro, e eu fui convidado para a reunião, porque eu era do GIEFA. E aí, conversando e tudo, e vendo os problemas, o que a veterinária do Brasil deveria fazer, e expus as minhas ideias, e o doutor Pratini pegou e falou: Guedes, eu quero te dizer uma coisa, nós temos que cuidar no Brasil de formar epidemiologistas. Nós temos que ter epidemiologistas que conheçam a realidade das doenças no campo, né? E larga a mão de ficar olhando muito microscópio. Isso é necessário, mas tudo bem. Mas epidemiologia. E sabe que, olhando a perspectiva do negócio de aftosa, eu também cheguei a essa conclusão, que nós precisávamos de epidemiologistas. E, graças a Deus, tivemos alguns, né? E conseguimos realmente realizar essa façanha. Uma das vezes que fui aos Estados Unidos, na época do GIEFA, eu fui a Louisville, no Kentucky, a terra do Cassius Clay, né? Ele nasceu lá, a cidade tem muito monumento a ele, umas pinturas em prédios. E, por sinal, lá eu tive a minha primeira experiência em furacões. Quando eu desci do avião no Kentucky, cheguei no hotel e liguei a televisão, era só relatório de clima. Vai ter uma grande tempestade, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, meu Deus, o único conhecido ali que eu tinha era o Phil Bradshaw, que estava com a senhora dele, a Linda. E aí comentei com ele, ele falou, isso tem um pouco de terrorismo, esse negócio de que vai ter uma grande tempestade. Olha, não é bem assim, não, pode ficar calmo. E o edifício que nós estávamos hospedado era um hotel de 25 andares. E a televisão, voltamos do restaurante, eu ligava a televisão e, olha, era be careful, e bababá, e diabo, é aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando diziam que o furacão estava chegando, eu desci. Quando eu desci no saguão do hotel, já tinha umas 60 pessoas, hóspedes, e tinha os caras de Oklahoma, os chapeludos, cowboys, que vieram para essa reunião de defesa sanitária animal e estavam com o chapelão lá. Aqueles caras, desci também, fiquei assim meio preocupado. E na frente da portaria do hotel estava parada uma caminhonete Ford, Ranger lá. E ali conversando, e a televisão ligada e dizendo isso. Eu liguei para o Phil Bradshaw. O Phil estava no 25º andar. Eu falei, Phil, você não vai descer? Descer por quê? Eu falei, não, está vindo aí esse hurricane, nós temos um... Guedes, não se preocupe, isso tem, nesta época, muitas vezes, eu vou continuar aqui. Eu falei, meu Deus, que cara louco, um hotel de 25 andares. E ele continuou e eu lá embaixo, e junto com uma série de americanos. Em uma determinada altura, houve realmente um alarme que, olha, o hurricane já estava próximo do aeroporto, estava a alguns quilômetros do centro da cidade. E aí vira um desses caras de Oklahoma e virou para o gerente, o chefe da portaria do hotel. O senhor já avisou o Fire Department? O cara falou, não avisamos nada, vamos esperar chegar, não temos nenhuma emergência.
não, senhor, o senhor está reparando aquela caminhonete ali? O cara falou, não, olha onde ela estava e olha onde ela está. Ela estava uns 10 metros para trás, estacionada, ela já tinha sido deslocada pelo vento uns 10 metros, sabe? Já dava. Ele falou, e você acha que não é nada? Nós temos que avisar as autoridades sanitárias, né? E o cara falou, não, não. Ele falou, um momento, eu vou ligar. Foi num telefone e ligou para o Fire Department, né? Daí, uns 10 minutos, chegou um caminhão lá, mas o furacão já estava em pleno vapor, né? Mas não aconteceu nada, quebrou só um vidro no hotel, não aconteceu nada, passou, e o fio dormiu, e no dia seguinte iniciamos a reunião, e era uma reunião de defesa sanitária muito interessante, porque o Brasil tinha tido, acho que foi o último grande foco ali, acho que foi em Mato Grosso do Sul. Foi Mato Grosso do Sul. E aí, nós estávamos numa reunião e me apresentaram lá, eu era do GEF e coisa e tal, e virou um veterinário também do estado do sul dos Estados Unidos, né? Acho que ele é do Tennessee, e que falou, olha, eu quis ir lá no seu país para ver esse foco e não me deixaram. Mas como que não me deixaram? Todo mundo pode visitar, né? Tomar as devidas precauções. Não, não me deixaram. Mas como? Senhor, próxima vez que eventualmente tiver um foco, sabe? O senhor fica até com o meu telefone e, por favor, nós vamos providenciar para o senhor visitar. Por que não? O senhor vê o trabalho que se faz lá de defesa sanitária e sacrifício de animais. Aí ele falou assim, quem não me deixou foi o governo americano. Eu falei, esses são outros 500, isso o senhor tem que resolver aqui mesmo. Aí com o Phil Bradshaw, com o Mr. Jim Butler, eu falei, isso é autoridades locais. Mas lá no Brasil, o senhor pode ir para visitar. Os Estados Unidos impedia até os técnicos de virem aqui observar, sabe? Tem, Mais focos. Eles tomavam tem uma história uma famosa. decisão enorme. Agora, a vitória, o Brasil tem que fazer uma coisa, Resch. Tem que fazer o banco de reserva e o banco de antígeno. Já deveria ter sido feito. Eu não sei por que não fez, porque isso é uma segurança para nós, né? Ele tem lá uns antígenos, pode ser até, devido à facilidade de comunicações, antígenos, inclusive exóticos em termos de continente, mas o primeiro antígeno que deveríamos ter no banco é o C, que já erradicamos, né? Lá no Amazonas, a última vez, foi em Careiro da Várzea, né? Mas deveríamos ter um banco de antígenos e deveríamos cuidar de um banco de vacinas. Havia muito terrorismo na questão de bancos de antígenos. Alguns opositores da retirada da vacinação, principalmente ligados à indústria, diziam, olha, o Brasil tem que ter um mercado com 300 milhões de doses de vacina de aftosa no banco. Isso vai custar uma fortuna. Sabe o que é isso? Deslavada mentira. Eu me dava bem e sucedi o Alfonso Torres. Alfonso Torres foi diretor de saúde animal dos Estados Unidos, foi diretor de Plum Island, que era a ilha que eles tinham lá para pesquisa, principalmente do vírus de aftose e doenças exóticas, e ele dizia, Guedes, eu não posso te dizer quantas doses tem o Banco Americano. Isso é um segredo, a gente não pode te dizer. Mas você participava de uma firma que recebia, de tempos em tempos, cotações para oferecer vacinas para que a gente comprasse. E a gente comprava vacinas produzidas no exterior. Eu falei, sim, eu tenho ideia. Você lembra quanto pediam para vocês? Eu falei, lembro. Ele falou, olha, por ali você vê que mais umas 6, 7 vezes aquele valor do pedido é mais ou menos o número de doses que se tem num banco. Ou seja, o Brasil deveria ter um banco de reserva de vacina criteriosamente feito, com vacinas predominantemente aquosas, porque elas induzem a imunidade muito mais rápido do que a oleosa, e deveria ter mais ou menos cerca de 4%
do rebanho de vacinas suficiente para 4% do rebanho brasileiro. Ou seja, naquela época era coisas aí de 8 milhões de doses. Falou, e mais algumas doses que vocês têm extra por vírus distantes lá da África ou da Ásia. Tem lá 500, 600 mil doses de cada um desses. E falou, não precisa ser a vacina, pode ser num concentrado que vocês diluem para a vacina rapidamente, mas isso é o que deve ser feito. Depois o Alfonso saiu desse cargo lá em Plum Island, veio para o cargo um outro colombiano. Veja que os Estados Unidos têm muitos veterinários colombianos, talvez até para se prevenir de doenças da América Latina, né, da América do Sul. E esse era até mais aberto. Ele também, na minha época ainda de ativo, ele se aposentou e foi para o Canadá. E o Alfonso Torres foi trabalhar na Universidade de Nebraska. Depois, segundo, eu vi a última vez numa reunião em Foz do Iguaçu, fazia anos que não via. Esteve lá com a senhora, conversamos, e ele estava trabalhando na Universidade de Nebraska. Os Estados Unidos têm umas coisas que vale a pena pensar. Por exemplo, se você desenvolve um trator nos Estados Unidos, você, para registrá-lo, tem que submetê-lo a testes na Universidade de Nebraska. Ele que vai dizer para o que o seu trator serve, qual é a potência dele, para que tipo de trabalho ele deve executar. Não é o fabricante pode até recomendar, mas quem vai oficializar a indicação é a Universidade do Nebraska. Veja que coisa fantástica, né? E o Alfonso trabalhou lá muito com vacinas animais, sabe? Desenvolvimento, era um grande pesquisador, um grande nome da veterinária norte-americana. Então, essas experiências têm muitas coisas, sabe? Eu recordo até com satisfação, porque eu aprendi muitas coisas nesses organismos internacionais, tanto na OIE, como na Organização Mundial da Carne, mesmo na FAO um pouco. Agora, eu via que o Brasil, na época, tinha um problema grave, principalmente nas reuniões da FAO, quando era chamado a participar. É que a FAO tem embaixador próprio para a FAO. Aliás, isso eu acho também, quer dizer, são algumas idiosincrasias brasileiras, né? Nesse Congresso Internacional da Carne que houve lá em Roma, no final da tarde, era um dia bonito, eu andava ali naquela rua, acho que é 20 de setembro, passa do lado do Palácio Quirinale, onde mora o presidente da República, e vai. Então, eu caminhava ali, eu tinha feito a cirurgia de ponte safena, então, naquela época, eu caminhava pelo menos 4 quilômetros todo dia numa determinada velocidade. E um dia, numa das esquinas dessa rua, 20 de setembro, eu vi um prédio, uma placa, Embaixada do Reino Unido para a República Italiana, para a FAO e para a Santa Sé. Ou seja, a Inglaterra tinha um embaixador só para a República Italiana, para a FAO e para a Santa Sé na placa. O Brasil tinha 3 embaixadores, um só para a Santa Sé, um só para a República Italiana e o outro só para a FAO. Então, você vê que, né? E nós, né? Éramos um país com menos recursos orçamentários, né, do que o reino de Sua Majestade, né? Então, são coisas que você vai aprendendo, né, pelo mundo afora, né? Eu me lembro que lá, esse Quirinal, eu só vi por fora, né? Tinha as portas abertas, você via, naquele horário não era mais horário de visita. E depois, um dia depois, eu comentei com um americano, falei, nossa, passei, caminhei aí, coisa e tal. Nossa, esse Quirinal visto assim de fora, por dentro é muito chique, né? Ele falou, chique? Você não sabe, veio aqui o presidente Bush filho com a mulher e foi recepcionado pelo presidente da República Italiana, que mora no Quirinale. A mulher do presidente Bush filho ficou espantada com a riqueza interior do Quirinale, né? Falei,
Eu falei, quem que construiu isso? Eu falei, foi um papa. Isso aí é sempre um papa, né? Então, era isso aí. E, Escuta, doutor Guedes, nós passamos aqui, acho que estamos mais ou menos uns 50 minutos. Eu queria saber, para a gente concluir essa conversa, se. Porque o Japão, depois de 100 anos, teve um foco de aftosa, né? Nós acompanhamos isso, na importação de feno, né? é, foi, acho que da Coreia, né? É. O Brasil está preparado para um possível caso ou não tem perigo? Olha, eu acho que o perigo é muito remoto, né? Hoje em dia, quer dizer, perigo inexistente, isso não existe, né? Sempre existe um perigo, principalmente pela facilidade de comunicação. E um fator, quer dizer, que sempre causou muitas preocupações, eu tinha um amigo, Tony Mudd, que era inglês, infelizmente ele já faleceu, e ele foi do International Federation for Animal Health, e ele me dizia que aquele foco de aftosa na Inglaterra, e a Inglaterra que foi causado por um marinheiro inglês que ganhou um porquinho de uma moça lá nas Filipinas ou na Indonésia que levou para a Inglaterra o porquinho, só tratou o porquinho na viagem, navio, e o porquinho levou a aftosa para lá. A Inglaterra, dizem, isso já não foi o Tony Mudd, a Inglaterra diz que aproveitou esse foco de aftosa para matar todo o estoque que ela tinha de vaca louca. As vacas suspeitas de vaca louca, ela metralhou tudo, né? Matou. A União Europeia pagou, ou seja, os ingleses erradicaram a vaca louca com dinheiro da União Europeia. Né? Isso é o que dizem. Agora, risco sempre existe. Né? O Brasil, segundo diz, está preparado. Eu acredito que o que falta mesmo é esse banco. O banco de reserva, eu acho que é uma prioridade. Dizia isso ao Guilherme, né? Guilherme foi diretor de defesa sanitária animal, depois do Jamil. Eu acho que o Brasil deveria cuidar deste banco. Então, eu vejo hoje, eu não envolvo mais nessas coisas, né? A gente já está fora das atividades, e eu não palpiteio muito nessas coisas. Mas eu vejo, por exemplo, que tem estados, o Paraná, por exemplo, quer fazer um banco de reserva lá, junto com os argentinos, né, que já tem um banco de reserva na Argentina. Eu acho que um banco, o Brasil, pelo porte da sua pecuária, deveria ter um banco dele, né? Poderia ter outras serem associadas, não sou contra ninguém, mas o Brasil deveria ter um banco dele. E nós temos muitas fábricas que eram de vacina diftosa, né? Nós temos fábricas nas mãos de grupos brasileiros e de grupos internacionais. Escolhe uma dessas, aluga, ou faz um fundo especial, compra e mantém uma fábrica, sabe, de um porte médio, né, pequeno, para este, este banco de reserva e banco de antígenos. Eu penso assim, na minha cabeça até tenho qual seria o banco ideal, mas isso eu não posso falar por razões óbvias, né? Mas eu acho que tem uma firma compacta, boa, que poderia ter isso, administrado por um organismo internacional. Eu acho que o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa deveria administrar o banco de reserva para efeitos de administração e também para termos mais segurança ao angariar sócios estrangeiros. Porque um banco brasileiro, na época que eu estava na ativa, interessava muito aos Estados Unidos, interessava muito ao Canadá. O Canadá tinha muito interesse em ter uma cota deste banco, em ser participante desse banco. E, na época, a gente sabia que, além do Brasil, certamente o Paraguai, a Bolívia, entrariam. A Bolívia hoje acho que é sócia de um banco, acho que do Peru. O Peru, se não me engano, tem um banco. Mas o Peru já erradicou a aftosa há uns 10 anos atrás, ou mais, e o banco deles, quer dizer, não é muito grande, nem o rebanho, né, justifica.
mas eu acho que isto é a prioridade para o futuro. Realizar um banco de antígenos e de vacina, de reserva de vacina. Isto eu acho que é um fator de segurança para eventuais intercorrências, né, do vírus. Isto é o que eu penso. Uhum. De qualquer maneira, para o mercado de carne brasileiro, foi um grande avanço e está se vendo aí, batendo recorde atrás de recorde nas exportações de carne. Quer dizer, teve na parte comercial, o resultado já dá para ver. Na parte sanitária, pelo que o senhor fala, está tudo sob controle, é isso, né? Eu acho que sim, sem dúvida alguma, e acho que o Brasil deveria partir na parte sanitária para outras doenças que não são tão restritivas à Uhum. exportação, né? Mas o Brasil deveria cuidar de erradicar algumas doenças como brucelose, sabe, essas coisas, Tuberculose. tuberculose, partir para outras coisas. Eu Uhum. acho que foi um grande sucesso. E o Brasil provou que uma nação do chamado hemisfério sul, né, Uhum. que não é de origem linguística inglesa, né, porque é a Uhum. Austrália, né, tem capacidade, sim, de gerir as suas riquezas, o seu negócio, a sua exploração pecuária, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante e sou confiante nisso. E depois de ter um contato com esse atual diretor de Defesa Sanitária Animal, eu me lembro que o Roberto Rodrigues lutou muito para implantar adidos agrícolas nas Uhum. embaixadas. Isso foi muito bom, porque eu estava falando e mudei de assunto, mas nas reuniões da FAO sempre tinham diplomatas e setor privado. Eu fui em algumas delas. O diplomata que sentava do meu lado só pensava em biodiversidade. Eu falei, meu Deus, o senhor tem que pensar, sabe, em outros fatores, não é só a biodiversidade, mas era a política do Itamaraty na época, né? E, entretanto, depois esses adidos agrícolas, que no começo foram muito combatidos pelo próprio pessoal diplomático, e depois eles viram da importância disso. Se não fosse importante, os Estados Unidos não teriam. A maior parte desses adidos aqui no Brasil, na minha época de GEFA, brigava, discutia e concordávamos em muita coisa com pessoas que eram adidos agrícolas do governo norte-americano, sabe? E que tocavam o negócio mesmo com unhas e dentes, sabe? Uhum. Uhum. E o Brasil, né, naquele contexto de que tudo aquilo, aliás, foi uma política brasileira, durante uma certa época, tudo que era do interior era caipira, né? É. Tudo que era do agro era caipira. Tinha esse defeito, né? Infelizmente, né? É. Tinha. Mas isso, graças a Deus, eu acho que separou, porque hoje, se não fosse o agro, nós estaríamos peneirando resíduos alimentares, né? Por aí. Doutor, muito obrigado pela conversa. É um arquivo do que foi a febre aftosa no Brasil e do que vem por aí. Quer dizer, temos aí desafios, problemas, um atrás do outro, mas esse está. E quem deve ter ficado ultra feliz é o pessoal da área de suínos, né? Sem dúvida nenhuma. Que Não, eles pagavam a conta por causa do aftosa sem, não, bovina, não né? tenha dúvida. Eu me lembro até que, numa certa fase, que diziam: olha, será que vem a erradicação? Eu falei: vem, e vai começar pelos estados onde o suíno é forte. E Uhum. foi assim: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e eu dizia naquela época: o próximo vai ser Minas Gerais, onde tem suíno, tem garra para realmente erradicar a aftosa, porque ela é um fator que prejudica muito a suinocultura. E o Brasil é bom nas duas coisas, seja pecuária, a avicultura, suinocultura e avicultura também, né? Bom, Isso mesmo. então tá bom, a gente volta a falar. Nós estamos aqui combinando um almoço, né? Não Vamos sei se, combinar. não sei se vai ser em São Paulo, vai ser em Ubatuba, vai ser em Santos. Aqui em Santos tem grandes restaurantes. Sabemos. Uma vez jantamos aí há muito tempo nós fomos naquela inauguração do Museu do Café, Isso, reinauguração, lembra? isso. Jantamos aí e não, e realmente Santos é muito boa gente. Mas o almoço está de pé, sim.
Então, obrigado pela conversa mais uma vez. Gente, eu conversei com o doutor Sebastião Guedes, médico veterinário, e ele contou a história praticamente, é uma batalha. Me lembrei até de alguns livros recentes que eu li aí. Eu reli recentemente o Melville, eu li Moby Dick. A Batalha da Tosa foi quase uma batalha com a Moby Dick aqui, durante anos e anos e anos. Mas muito obrigado, até o próximo programa. Eu espero você. Até lá.